E aí, nós vamos continuar sendo um adulto frouxo e inseguro ou vamos nos transformar num adulto autoconfiante, seguro, firme? Nós vamos conversar sobre isso hoje. Convido você a ficar até o final, porque nós vamos conversar coisas bastante interessantes a respeito deste assunto. Eu sou a Maria Cristina Rosa, psicóloga e numeróloga, e trabalho com o projeto Mais Consciência para trazer mais sabedoria para você estruturar melhor a sua vida no dia a dia. Oi pessoal, Elaine, seja bem-vinda, boa noite, começando aqui mais um trabalho, Aproveito aí que você já chegou, vamos gerar uma intenção para este encontro hoje. Sempre é bom que a gente tenha uma intenção quando vamos começar um trabalho. O que eu vim buscar aqui hoje? Qual é o meu propósito? Eu pretendo deixar que este encontro realmente traga sabedoria para a minha vida. Oi, Aureliana, bem-vinda. Estamos aqui. E eu pretendo sair melhor do que eu entrei, Então nós temos tantas possibilidades quando nós entramos em um trabalho e quando nós participamos de algo que pode nos acrescentar. Assim, com esse desejo, com essa intenção de sairmos melhores do que entramos, nós vamos começar o nosso trabalho, Então nosso título hoje é A Vitória Interior. E eu pergunto, oi Raquel, bem-vinda. E eu pergunto, é seu interesse, ser uma pessoa vitoriosa, ter essa força interna que guia todo o passo que a gente precisa dar e que a gente não tenha medo de errar, não é? E isso daí é tão importante, mas tão importante. Por isso que nós estamos conversando sobre isso hoje, mesmo porque nós estamos, sim, nós estamos num tempo muito especial, Para quem acompanha as questões de espiritualidade, a gente sabe que a Terra está entrando numa nova era, Oi, Maida, bem-vinda. Então, gente, nós estamos numa transição. Para algumas pessoas gostam de estudar esse assunto, sabe que a Terra está mudando de nível, a gente está sendo sutilizado, tanta coisa acontecendo. Oi, Dandara. E nós precisamos de estar adequados com o momento presente. Então, assim, na verdade, é muito interessante estar vivendo nessa época, porque a gente está sendo testemunha de uma mudança radical, E nós estamos sendo convidados justamente a dar este passo aqui de sermos vitoriosos interiormente, porque para seguir adiante nós temos que ser um adulto maduro. Então, o que nos acontece? Conforme eu coloquei lá, durante a semana, querer melhorar, todo mundo quer. Mas o que acontece? A culpa sempre é do outro, não é nossa. Nós sempre atribuímos a culpa aos outros, Mas eu quero melhorar a si mesmo. Mas então eu fico dependendo de que o outro melhore para que eu possa melhorar também, já que eu sou uma santa. Mas na verdade não é nada disso, Quando a gente está desejando que o outro melhore para a nossa vida melhorar, é porque nós ainda estamos nesse comportamento infantil, nesse entendimento infantil de que tudo que nos acontece foi o outro que provocou. E não é assim, Na verdade, existem mesmo muitas situações que
através delas as coisas acontecem, mas cada um de nós está aí no jogo de bate-volta, né? Então, tudo que chega para nós a gente mereceu. Então, eu peço a vocês, né, que se ainda não compreenderam isso muito bem, que estudem bastante assuntos de espiritualidade, para que vocês tenham completo entendimento de que é a lei do retorno. Então, nada chega na nossa vida que não tenha sido atraído por nós. Mas nós ainda estamos nessa posição infantil de achar que o mundo nos ofende, né? Aí tem lá também, querer ser bem tratado, todo mundo quer, mas a ofensa sempre parte do outro para nós. Então, nós nunca ofendemos ninguém, né? Sempre nós recebemos ofensas. Então, se a gente ofende de volta, que beleza. Excelente, então, esse amadurecimento aí, já compreendeu que o que está vindo em direção a mim é só uma atração, né? E cada criatura à minha frente é só um espelho de mim mesma. Então, isso também é muito belo, porque se na minha frente tem um espelho de mim, né? Eu posso me ver muito bem e falar, puxa, então preciso me transformar neste aspecto. Então, logo eu me transforme, aquela pessoa desaparece da nossa frente. É assim que a vida funciona. Por quê? Porque perde a função, né? Cristina, mas eu não quero que as pessoas desapareçam da minha frente. Gente, todos os nossos relacionamentos, eles são karmáticos, né? Porque são vidas e vidas para quem acredita, para quem não acredita tem os antepassados lá, né? Então, tudo é muito organizado no universo, de forma que a gente tenha sempre as oportunidades de estar aprimorando em algum aspecto que lá atrás a gente não foi bem, né? Mas nós podemos pegar apenas essa vida aqui hoje, que já dá pano para manga, já dá bastante material para a gente estudar. Porque dia a dia a gente se relaciona com um sem número de pessoas, né, da família, do trabalho, enfim, a vizinhança, onde a gente vai, a gente está no meio de pessoas, não é? Então, em assim sendo, a gente está permanentemente enviando estímulos e recebendo estímulos, não é? Então, fácil para compreender o bate e volta. Aí depois eu coloquei, querer viver em paz, todo mundo quer, mas quem tem que relevar é sempre o outro. Então, aqui são só exemplos, né, do que a gente sempre espera, que o outro seja perfeito, que o outro nos desculpe, que o outro deixe de nos ofender, para que a gente fique muito bem na vida. Só que isso é uma ilusão, né? Isso é uma ilusão. Então, nós temos que pôr o pezinho no chão e verificar o quanto que nós estamos iludidos e infantis, né? Então a gente fica com raiva, a gente despreza, a gente julga, a gente condena, a gente desanima, nós temos medos, preocupações e arrancamos os cabelos. Isso é coisa de adulto ou é coisa de pessoa imatura, né? Então a gente ainda está muito agarrado no nível infantil ou infanto-juvenil. Alguns entendidos, eles falam que a humanidade ainda está na adolescência, né? Ela ainda é pirracenta, ela ainda bate o pé, ela quer ser a dona da verdade, cada um de nós quer estar por cima, né? Então, às vezes a gente discute, aquela discussão nunca acaba, porque cada um quer manter a última palavra, ou quer ficar por cima. Gente, olha o quanto que nós ainda estamos imaturos, né? Porque se nós pensarmos numa pessoa adulta, como que a gente define um ser adulto, uma pessoa adulta? Por exemplo, vocês têm alguém que vocês admiram e que vocês falam, nossa, eu quero ser igual a fulano, eu quero ser igual a fulano. Porque a gente admira a firmeza, né? A clareza de ideias,
né? A justiça que a pessoa tem, ela não fica para lá e para cá com o pensamento, ela não fica rodando, branco é branco, preto é preto, é mesmo, né? Então, né, o adulto, ele não está preocupado se alguém respondeu mal, se alguém ofendeu, isso para ele nem existe, porque o foco dele é mandar a vida dele para frente. Né? O adulto, ele tem que responder por si mesmo, então ele não está muito preocupado com essa coisa arada, né, da infantilidade que a gente ainda carrega. Então nós daremos um grande passo se a gente começar a rir de nós e da nossa infantilidade. Nossa, ainda estou com raiva do fulano, que a fulano fez isso. Ué, também o que tem, né? Eu senti raiva mesmo, eu vou fingir que não senti. Aquilo que ela fez me machucou mesmo, ou me revoltou mesmo, eu preciso é de compreender que eu tive o sentimento. Porque tão logo eu compreenda que eu tive o sentimento, eu até esqueço daquela pessoa, porque eu me compreendi. Nossa, eu me senti ofendida. Nossa, mas me senti ofendida demais, eu estou triste até a morte, não é? E o que tem também? O que importa é que eu perceba que eu estou ali num tipo de relacionamento que provoca bastante emoção e que eu devo observar que viver assim não está muito bom. Porque a cada momento que eu me lembro de um fato e caio na raiva, eu já perdi o meu foco da minha vida de adulto, né? E essa realidade que eu tenho que responder por ela fica perdido, porque eu vou me ocupar com o medo, eu vou me ocupar com a preocupação. Tem gente que passa noite e dia com preocupação, não dorme, acorda de noite, está aquilo martelando a cabeça. Quer dizer, um adulto sabe o que fazer, ele não fica martelando nada. Um adulto sabe o caminho a seguir, ele não tem medo. Ele não tem preocupações, ele analisa. Se ele percebe que está indo por um caminho que não vai ser muito bom, que está gerando nele dúvidas, o que ele vai fazer? Ele vai reanalisar o seu projeto, ele vai de novo conferir o que está fazendo, né? Ele vai mudar alguma estratégia. Isso é uma pessoa adulta, vocês concordam? Não é? Então, nós temos, né, que estar sempre conferindo as nossas reações, os nossos sentimentos e verificar se eu estou presa ainda numa infantilidade ou se eu já posso caminhar para uma vida adulta, né? Então, não é, Raquel? Então, eu tenho visto, assim, pessoas que estão sem dinheiro, com problemas de saúde, muito desorientadas, e aquele medo de passar fome, de passar dificuldade, isso é custoso mesmo, né? Mas aí, conversando, né, com as pessoas, o que eu percebo? Vivem brigando umas com as outras, porque precisa que a outra faça isso, a outra não quer fazer aquilo, e a outra só quer fazer isso, e ele também quer que faça aquilo. Então, gente, crianças brigando, ao invés de olhar que tem um fato ali que precisa de uma solução, o que eu posso fazer, o que você pode fazer? Não, ficam brigando, isso aqui não é meu, isso aqui é seu, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não faço. Nossa, né? Então, nós estamos imaturos ainda. Então, nós perdemos o foco da nossa produtividade, o foco do nosso caminho, da nossa tarefa que nós viemos cumprir, porque a gente está muito perdido, então, com essas dificuldades nos relacionamentos e com essa prisão às crenças limitantes que a gente tem, né? Muitas vezes eu não confio em ninguém, mas não confio em ninguém. Por quê? Porque a gente acha que nós só que somos os bons, mas não é, né? Nós não somos os bons sozinhos, não é verdade? Oi, Patrícia. Então, chega uma hora que nós precisamos nos dispor a fazer esta análise, né? E não tem importância nenhuma. Se eu me reconhecer infantil, insegura ainda, qual que é o problema? Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Eu não estou reconhecendo para me sentir... Oi, Júnior, bem-vindo. Eu não estou falando isso, para, né, reconhecendo alguma coisa para me sentir inferior.
inferior, nada disso. Né? Eu estou pensando nessas coisas para ver, nossa, eu quero sair deste estágio e passar para este estágio. Olha, isso é muito interessante. Então aí existe uma consciência trabalhando. Porque o adulto, ele tem a consciência e ele ouve a própria consciência. A criança não, né? A criança fica lá se debatendo com todas aquelas reações, mesmo porque a análise na vida dela ainda não está disponível. Ela vai começar a analisar ela própria e a sua vida a partir de 14 anos. Agora, a gente está velho e ainda cheio de reações emocionais, né? Ah, Cristina, mas reação emocional não é normal do ser humano? É, mas à medida que a gente amadurece, a gente, como a gente brinca, a gente toma um siligol, né? E a gente se liga que, peraí, eu estou muito infantil, ainda estou dando birra, né? Eu ainda estou manhosa, e eu ainda estou querendo atenção. Porque o que a criança quer? Atenção. Então, você vê uma criança muito birrenta, muito nervosa, agressiva, chorona, bate o pé, pirraça, ela está buscando a atenção que ela não tem de outra forma. Muitas mães são ocupadas demais, muitos pais também, né? E muitas pessoas não são afetivas, não querem ter aquele tempo de se dedicar com as crianças. E as crianças querem colo, as crianças querem atenção, as crianças querem brincar, né? Elas querem sentir esse amparo do adulto, e o adulto nega, né? Às vezes está tão ocupado que não tem nem tempo, né? Opa, Raquel, parabéns, continue virando adulta. É isso daí, porque essa hora que você começa a perceber, né? Que eu ainda estou agarrada com todas as reações emocionais. Então, qual que é a nossa necessidade? Reconhecer. Não tem problema nenhum ficar com raiva, não tem problema nenhum ficar triste. O problema é ficar preso com isso, né? E ter sempre esse condicionamento presente em nossa vida, porque a gente ficando condicionada a vida inteira com essas reações, nós não nos transformamos no adulto, né? Então, qual que é o foco? O foco é eu me enxergar e me transformar nesta pessoa madura. Então, não adianta também eu fingir que não estou vendo, que eu ainda pirraço, que eu ainda desejo ter a última palavra, né? Que eu ainda espero que os outros parem de me ofender. Então, a gente precisa observar isso e falar assim, nossa, qual que é o gancho que eu tenho com essa pessoa ainda, né? Então, às vezes, aquela coisa difícil, aquele relacionamento complicado que nunca acaba, é porque tem um gancho lá. A gente funciona como anzol, a gente fisga a outra pessoa. Então, o dominador fisga o dominado, né? E o contrário, o dominado fisga o dominador, porque não são os opostos. Então, o mandão vai fisgar o submisso, e o submisso também vai fisgar o que é mandão. Olha, aqui na Terra é tudo assim, de polaridade em polaridade, até que a gente descubra que há um caminho do meio, que a gente deve desejar pela própria vontade, pelo próprio desejo, pelo próprio esforço e saindo dessas polaridades e vindo para o caminho do meio, né? Então, o que vocês acham? Será isso possível de fazer ou não? Será que é tão difícil assim ou não? É difícil enquanto a gente não tomou a consciência de que, gente, eu estou uma criança ainda. Porque se eu reconhecer que eu estou com medo, que eu tenho insegurança, né, que a aflição toma conta de mim, as preocupações me atrapalham demais, e isso é a estampa de um adulto imaturo. Não é possível, Raquel? É plenamente possível, mas nós temos que ouvir a nossa consciência e nós temos que buscar informações que nos libertem. Não é verdade? É possível sim. Tanto é possível que eu hoje estou aqui conversando com você sobre essas coisas, porque um dia eu me despertei para isso. Um dia eu percebi que tudo que eu fazia, minha vida não melhorava.
né? E então a gente, de tanto estudar, de tanto ouvir palestrante, de ler livros, de buscar respostas, que começa a perceber, uai, será que o problema não é comigo, não? Então, um dia eu me perguntei, gente, aonde foi que eu errei? Aonde que eu errei? Onde, né? Então, aquele negócio de ficar sempre esperando a outra pessoa corresponder à nossa expectativa, né? Aquela coisa de que sempre eu sou ótima, sou uma santa, sou boazinha demais, a outra pessoa é que é imatura. Bom, mas se tá cheio de gente imatura na minha frente, oi, Tâmara, bem-vinda. O que acontece? É porque eu estou imatura ainda. O que eu estou atraindo? Eu estou atraindo iguais. Então, são os espelhos. Agora, o interessante é que, à medida que a gente começa a compreender e a pular fora, né, desses condicionamentos todos, a vida começa a ter uma qualidade maior e os relacionamentos também começam a ser transformados ou a ser trocados. Então, de repente, você percebe que nunca mais conviveu com a fulana, com o fulano, porque você subiu acima daquele patamar. Você se tornou mais maduro, mais adulto, né? Mais adulta. E isso deve ser a nossa meta. Então, pessoal, vamos desconfiar, né, de quando a gente está chorosa demais, choroso demais, preocupada demais, preocupado demais, com muita ansiedade, vamos desconfiar que a gente está preso na imaturidade ainda, né? Então, quantos conselhos que tem de ter uma alimentação mais limpa, né, sem carnes, muitas coisas, mas a gente não quer de jeito nenhum. A gente não abre mão de querer comer aquilo. Isso é infantilidade, porque hoje já se sabe muito bem que uma série de coisas são nocivas para nós, não é? Então, nós ainda continuamos infantis. Eu espero que isso esteja ficando claro, né? Nós temos 5 minutos aqui para encerrar, então vocês têm alguma pergunta aí para fazer, né? Porque o que nós temos que entender é que este é o drama humano. É o drama humano, ele está preso na infantilidade, ele está preso, como eu falei na semana passada, aqui, né, a energia não consegue subir, né, fica aqui, daqui para baixo, então a gente não conseguiu amadurecer ainda. Se está muito claro, gente, muito bom, que coisa boa. Então, nós estamos aprisionados no estado infanto-juvenil e a conclusão que nós tiramos é o quê? Nós podemos sim nos tornar vitoriosos, deixando a nossa consciência nos comandar. Porque apenas o adulto é que consegue ter esta clareza de que ele tem que estar fora de todas essas reações, né, emocionais que nos aprisionam em dúvidas, em incertezas, em inseguranças e em maus relacionamentos, não é? Então, qual que é o drama humano? As pessoas estão demorando demais para despertar, que elas precisam se libertar desse nível de vida que nós levamos hoje. Não é? A gente dedica muitas vezes somente ao trabalho e não temos aquele tempo de lidar, de dar chance ao espírito de se desenvolver e também de se comunicar com a gente. Não é? Quando é que acontece a vitória interior? Quando eu consigo pôr uma ordem na bagunça que virou minha vida. Eu tenho que ter o tempo da mente, eu tenho que ter o tempo da alma, eu tenho que ter o tempo do espírito, eu tenho que ter o tempo do corpo, eu tenho que atender a todas essas questões. Eu tenho que atender os meus anseios sociais, de convivência, né? Os meus anseios de diversão. Bom, enfim, assim é a vida, assim é o nosso caminho. E nos compete, né? Somente a nós fazemos esta escolha de continuar a nossa evolução e ultrapassar este ponto aí para que a gente siga em frente aqui neste planeta.
né, que é prevista uma vida maravilhosa, mas depende que a gente tenha conseguido realizar essa transição, que a gente tenha conseguido que o nosso interior saia vitorioso. E isso a gente vai perceber quando a gente estiver já se comportando como um adulto sensato, né, objetivo, claro, né, justo, não é isso? Agindo com inteligência, reservando para si e para os outros o que há de melhor, né, que essa vida seja abençoada e a vida de todos sejam abençoadas e tudo que a gente fizer seja em benefício de todos. Então, isso é um adulto maduro, ele não está mais egoísta, ele preza a si mesmo e ele preza aos demais também. Mesmo porque, né, pessoal, o que regula a nossa vida é uma boa convivência, é uma boa troca, né? Todo o ambiente prospera quando as pessoas, elas são interdependentes, quando elas fazem essas trocas maravilhosas, ao invés de ficar trocando chumbo, né? Ao invés de ficar trocando, a gente brinca, trocando amabilidades, né? Ao invés de ficar brigando, de ficar fazendo conta disso e daquilo, não, as pessoas já estão com uma outra visão. Vamos desejar, né, ter essa outra visão também. Então, que todo mundo saia desta live desejando ardentemente se transformar neste adulto maravilhoso, sereno.